Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, hoje é sábado, o Papa, está sendo sepultado, o sepultamento do Papa está acontecendo agora pela manhã aqui no Brasil, E lá, quando eu digo pela manhã, o horário do Brasil, aqui horário às 7h30 do Brasil, está sendo transportado agora, para a igreja, a catedral, Nossa Senhora Maior, e está sendo, vamos dizer assim, que concluído verdadeiramente o pontificado do Papa Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Se houver outro Francisco, seria Francisco I, E se conclui agora verdadeiramente o fim do papado de Jorge Mário Bergoglio. Porém, vai ficar todo o seu legado, todas as suas ideias, todos os seus ensinamentos, todos os seus documentos, todas as suas encíclicas, toda a sua obra de evangelização pessoal, efetiva, como um testemunho de vida e também testemunho de evangelização. O Papa Francisco foi bem emblemático no sentido de que ele inicia o seu pontificado escolhendo esse nome, Francisco, porque ele queria mostrar, de alguma forma, o despojamento do cargo petrino, do ministério petrino. Ele queria mostrar esse despojamento daquilo que seria as pompas, as riquezas, as coisas, tudo isso. Porém, nós sabemos que toda a tradição, toda a tradição católica, ao falar do cargo petrino, das pompas, das vestes que se usa, também nós sabemos que é normal, que faz parte também, que a igreja é a igreja de Cristo, Então ela merece manifestar através do sucessor de Pedro todo o seu poder, toda a sua autoridade, que recebeu do próprio Senhor Jesus. Aqui nos faz lembrar Jesus quando chega diante de Pedro e ao falar com Pedro diz: tu és Pedro, Mateus 16:18, tu és Pedro, ou seja, tu és pedra, tu és Querfas, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Então Pedro é esta pedra na qual Cristo edifica a sua igreja. Os protestantes vão dizer que não, mas nós sabemos que que Pedro é a pedra de construção da igreja, a pedra que Cristo escolheu para construir a sua igreja, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra principal, a pedra de esquina, que dá o norte de toda a construção, que dá o direcionamento de todo o edifício, como também sendo ele a pedra angular, a pedra do ângulo, que sustenta todo o edifício de pé, Então Pedro é a pedra de fundamento, e aí a pompa, toda a beleza nos trajes tradicionais, tudo aquilo que é visto e foi visto ao longo dos séculos, Quantas vezes a gente viu o Papa sendo carregado, ali nos ombros, Depois veio o Papa móvel, tudo isso, mas todo o poder, toda a autoridade petrina, que era mostrada ali nas vestes, na coroa de Pedro, não era simplesmente vamos dizer assim, que uma ostentação de um poder temporal, de um poder físico, não. Era uma ostentação daquilo que é o poder que foi deixado pelo próprio Cristo, mostrando um poder que vai além daquilo que é o poder ordinário de um homem, chefe de Estado ou líder de um grupo social. Vai muito além disso. É o poder do Cristo, que hoje, no segundo domingo, hoje, eu digo hoje, amanhã, porque quando eu falo da liturgia, a liturgia deste domingo, que nós celebraremos, segundo domingo da Páscoa do ano C, vai falar exatamente desse poder que Jesus entra onde estavam os 12 apóstolos reunidos, e ali Jesus entrega o seu poder, a sua autoridade, A autoridade essa que ele declara lá em Mateus capítulo
28, a partir do versículo 18, ele vai dizer: eis que todo poder me foi dado nos céus e na terra, e por isso eu vos digo, fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos. E como ele diz isso? Com autoridade, com poder, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto eu vos anunciei, vos ensinei. Ou seja, o poder do Altíssimo, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo é dado a Pedro, é dado ao sucessor de Pedro. E aí nós podemos ver o Papa, né? Iniciei falando aqui do velório, do sepultamento de Francisco. O Papa, seja ele qual for, né, escolhido num conclave validamente realizado, o Papa tem esse poder, o poder que vamos dizer assim, que é trinitário, não o poder da trindade no sentido assim, mas o poder trinitário de Cristo, o poder do munus de Cristo. E quais são os munus de Cristo? São três, né? O munus de Cristo é sacerdotal, profético e rei. Então ele existe, no munus de Cristo existe três poderes, que é um só, mas subdividido em três, que é dado aos apóstolos, principalmente ao príncipe dos apóstolos, né? A palavra Papa significa isso, né? Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Né? Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Então esse poder que é dado a Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, é também dado ao sucessor de Pedro, Papa Francisco, que acaba de ser levado para sepultamento, como também aquele que virá depois dele, né? Que vai ser eleito agora no próximo conclave que será realizado. Então, esse munus de profetismo, ensinar, rei, e sacerdote. Um rei que tem o poder de governar, um sacerdote que tem o poder de santificar por meio dos sacramentos e um profeta que tem o poder de ensinar. Então o Papa tem o poder dado pelo próprio Cristo de ensinar, santificar e governar o povo da Igreja una, santa, católica e apostólica. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que o mundo todo se inclina para observar, né, para assistir o sepultamento do Santo Padre, o Papa Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Mas também o mundo se inclina com as suas, vamos dizer assim, teorias da conspiração de papas que serão progressistas, que abrirão a igreja para o mundo moderno, de papas que serão, assim, vamos dizer que mais abertos do que Francisco e que transformarão a igreja, quando na verdade, meus irmãos, a igreja não é guiada por homens, a igreja não pertence ao Papa, a igreja não pertence a homens, a igreja pertence a Cristo. E o Espírito Santo, enviado por Cristo, é a alma da igreja, é Ele quem conduz a igreja. Foi por isso que Jesus disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, logo no início, quando Jesus se encontra com os apóstolos em Jerusalém, Jesus vai dizer: olha, ficai em Jerusalém, continuai em Jerusalém, e vocês receberão a força do alto, vocês receberão o Espírito da verdade, para que esse Espírito da verdade vos conduza em toda a verdade. Então a igreja é guiada, é conduzida pela verdade, e a verdade é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O próprio Cristo é a verdade, o seu Espírito é a verdade. Então não pensemos nós, não nos deixemos nós ser conduzidos, guiados, orientados pela mídia secular que quer de todo jeito que a igreja abrace o mundo, ande de mão dada com o mundo. Mas a igreja não fará isso. A igreja não vai abraçar-se com o mundo, a igreja não vai dar as mãos ao mundo, aceitando as ideologias nefastas que o mundo sempre trouxe e que são contrárias aos valores do Evangelho. A ideologia de gênero, a ideologia abortista, as ideologias marxistas, comunistas, socialistas, a ideologia capitalista, né? Então a igreja não vai andar de mão dadas com essas ideologias, nunca, porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Também se faz algumas especulações da possibilidade de um Papa tradicionalista, mas, meus irmãos, conversando com um amigo meu,
um irmão da igreja, eu conversava com ele e ele me dizia: Denis, às vezes eu sou mais voltado para a tradição, ele dizia, mas às vezes eu fico pensando, será mesmo que um padre, um papa tradicionalista seria o melhor para a igreja atualmente? Porque de repente poderia, ao invés de o papa fazer aquilo que é próprio dele, unir a cristandade, unir a igreja, né? Talvez ele pudesse verdadeiramente trazer um grande racha, um grande cisma na igreja. Como também um papa muito progressista também pode trazer também um cisma para a igreja. Então temos aí grandes ameaças, né? Grandes dificuldades que a igreja, que o próximo papa terá que enfrentar. Um cisma, né? Quem sabe um cisma, quem sabe sendo o papa tradicionalista ou um papa progressista ao extremo, de repente pode haver um cisma. Então, peçamos ao Espírito Santo, rezemos ao Espírito Santo para que ele traga para a igreja, eleja para a igreja, né, um papa que seja segundo o coração de Deus e que venha fazer da igreja aquilo que de fato ela é: luz para o mundo, luz para as nações, sal da terra, né? Que ela seja um luzeiro, um farol, que ela seja verdadeiramente a igreja de Cristo, que assuma a sua missão, a sua vocação de ser um sacramento, um sinal de salvação para a humanidade. Por isso, meus amados irmãos, que nós possamos pedir a Deus essa graça. Outra coisa que eu fico pensando, né? Quantos e quantos protestantes ficaram aí fazendo teorias da conspiração e interpretações enviesadas, principalmente do Apocalipse, falando que esse Papa era o último Papa, como todos, né? Todo Papa que morre para um protestante é o último Papa, é o Papa do fim do mundo, é o Papa que iria revelar o anticristo. Diziam que o Papa Francisco iria revelar o anticristo ao mundo, né? Que talvez fosse Macron, que talvez fosse Joe Biden, que talvez fosse sei lá quem, né? Mas aí está, né? Mais uma vez a teoria da conspiração protestante contra a Igreja Católica, que eu acredito que é um direcionamento do próprio diabo, do próprio Satanás, porque é dito no livro do Apocalipse, tá? Que eles leem, mas eles não enxergam isso também. É dito que seria dado uma boca de blasfêmia, né? Para como é que eu posso dizer? Um falso apóstolo blasfemar, né? Dizer palavras de blasfêmias contra Cristo, contra Deus e contra os seus santos. E aí é o que nós vemos constantemente, né? A igreja sendo o tempo inteiro agredida com palavras. Chamam a igreja da meretriz do Apocalipse, né? Da grande Babilônia. Chamam a igreja do antro, né? De idolatria. E aí por aí vai, né? E sucessivamente vai sendo dito essas palavras. Disseram também que o Papa Francisco era o antipapa, né? Principalmente porque o Papa Emérito, o Papa Papa Bento XVI renunciou, e o Papa Francisco, por ser um Papa jesuíta, e segundo os trajes dos jesuítas era um pouco escurecido, né? Então dizia que era o Papa negro, era o Papa das trevas, era o Papa da sombra, das sombras, que iria se opor ao Papa legítimo. E aí tem aquelas teorias da conspiração, onde dizem que o Papa Emérito Bento XVI não teria renunciado, mas teria sido obrigado a renunciar. Também existe algumas teorias que diz que ele renunciou, mas porque já tinha sido eleito outro Papa, que era o Jorge Mário Bergoglio, né, para levar a igreja para preparar tudo para que o anticristo fosse anunciado ao mundo, e assim sucessivamente, né? Assim diziam também de João Paulo II, dizia que João Paulo II, depois daquele atentado que ele sofreu, ele seria aquela cabeça da besta, né? Diz que tinha uma besta com 7 cabeças, se eu não estou enganado, e 10 chifres, alguma coisa assim. Eu não lembro agora a figura do Apocalipse, mas diziam que tinha uma cabeça lá que era ferida de morte, mas que não estava morta, né? Aí eles diziam que o Papa João Paulo II era essa cabeça da besta
que estava ferida de morte ali no atentado, mas que não iria morrer, não estava morta. E aí iria se mostrar o Papa João Paulo II sendo ressuscitado, né? Ele ressuscitando e sendo essa cabeça que aparentemente estava ferida de morte, mas que na verdade voltava à vida. E aí eles diziam que era o anticristo que iria ser revelado, que o próprio Papa seria o anticristo, o próprio Papa João Paulo II seria o anticristo. Então, meus irmãos, são tantas teorias da conspiração, mas como eu dizia, tudo isso, meus irmãos, para defamar a Igreja de Cristo. E aí nós podemos ver, né, lá no início, falando de Pedro, falando do sucessor de Pedro, falando da morte de Francisco, sucessor de Pedro, lá no início nós podemos ver, meus irmãos, de maneira muito clara, que Jesus, ao escolher Pedro, vai dizer: tu és Petro, tu és Pedro, tu és Kefas, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno tentarão contra ela, mas não prevalecerão. E eis que eu também te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. E aí, meus irmãos, nós podemos ver se concretizando a profecia de Isaías 22. Ele, assim que não soube valorizar o cargo que recebeu do rei, perdeu o seu lugar, perdeu as chaves, e a outro foi dado as chaves. Então Jesus, livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, é dito lá que Jesus é aquele que tem a chave de Davi, que abrindo ninguém fecha, que fechando ninguém abre. E ele que tem a chave de Davi, fazendo-se cumprir a profecia de Isaías 22, eu tirarei a chave de tuas mãos, tirarei a autoridade dos teus ombros e passarei a outro. E esse será pregado de maneira firme, fixa, em lugar fixo, e o seu reinado perdurará para sempre. A promessa que foi feita a Davi se cumpre, meus irmãos, em Pedro, se cumpre no sucessor de Pedro, se cumprirá no sucessor de Francisco, se cumprirá até que Jesus Cristo volte na sua santa e a igreja, seu novo povo, o povo da nova e eterna aliança. Assim como as 12 tribos de Israel foram formados pelos 12 patriarcas, assim também a Igreja de Cristo é formada pelos 12 apóstolos, os 12 apóstolos escolhidos pelo próprio Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos dar crédito nisso, colocar nossa vida nisso, porque, senão do contrário, estaríamos dizendo que Cristo é mentiroso. E Cristo não mente jamais. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Então, seguir as palavras de Jesus, ouvir as palavras de Jesus, dar créditos às palavras de Jesus, é reconhecer verdadeiramente que na igreja, no sucessor de Pedro, no sucessor de Francisco, está aquele que vai reinar sobre a igreja até o fim dos tempos. Cristo Jesus, que reina por meio dos seus apóstolos, que reina por meio dos seus escolhidos, que reina por meio do Santo Padre. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus nos oriente, meus irmãos, a acreditar nessa verdade. Que as heresias protestantes jamais batam a porta do nosso coração. Que as heresias protestantes jamais venham confundir a nossa mente, como Jesus alertou sobre os saduceus e os fariseus. Eu quero alertar a todos agora. Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, as suas hipocrisias e os seus ensinamentos errôneos. Assim também eu quero dizer a vocês, meus irmãos, cuidado com o fermento dos protestantes, as suas hipocrisias e aos seus ensinamentos heréticos. Eu não falo de todos como sendo todos hipócritas. Conheço pessoas no meio protestante que são pessoas maravilhosas. Infelizmente, estão dentro daquilo que nós conhecemos como sendo o grande cisma do Ocidente, Do Ocidente, em 1517. Muitos estão lá sem compreender, sem saber aonde estão, crendo que estão na Igreja de Cristo, quando na verdade não estão. Mas que o Santo Padre, o Papa Francisco, já esteja no colo de Deus e agora já esteja intercedendo pela Igreja de Deus. E que o próximo que virá, o próximo sucessor de Francisco, o sucessor de Pedro,
que venha, que chegue e que seja verdadeiramente um grande Papa, que venha unir a igreja como um só rebanho e um só pastor, e que nós possamos desfrutar da figura de um pai que orienta, ensina, educa, santifica e governa a casa de Deus. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de alcançar aquilo que Timóteo alcançou, né, dito pelo próprio Paulo. Timóteo, se eu tardar em chegar, em voltar, comporta-te direito na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, que é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Então, que o Santo Padre, o Papa Francisco, ou melhor, o sucessor do Papa Francisco, governe a igreja de Deus de uma maneira extraordinária. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.